com fome, com pizza, eu tô aqui, boa noite. Boa noite. Vocês estão mentindo, tem cerveja também, tá? Agora sim, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, vamos continuar falando sobre integração, de como vai acontecer todo o processo depois do desenvolvimento. Meu nome é Assis. Também conhecido como Francisco Melo, aqui na Câmara 20. Acontece. E aqui o meu colega Guilherme, ele vai fazer a introdução do projeto e depois continua. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme. Trabalho no capítulo de Java e .NET agora, né? O pessoal aí. Ele fala que é Assis, mas o apelido aqui dentro dele é Macho Fowler, tá? Ele ama o cara mesmo, assim, o papel de parede dele é o Martin Fowler lá e tal, é bacana. Tá aí nossos contatos, se não tinha reparado, tá nós dois, a gente tá de óculos escuros combinando aí, tá bem bacana. Quem quiser procura o Francisco no Tinder também, tá atrás aí. E assim, a gente vai falar um pouco sobre integração, tá? A integração, ela é o meio de campo entre o desenvolvimento e a produção do nosso microserviço. Então lá, estamos codando o nosso microserviço e vamos colocar ele no ar. Aonde que funciona isso? Na parte de integração. Então, aqui alguns temas vão misturar um pouco com a parte de desenvolvimento e com a parte de produção mesmo, tá bom? Antes de mudar de slide, eu queria saber aqui, quem trabalha com Git? Beleza, a maioria trabalha com Git, o resto imagina que trabalha com TFS? Não, né? Ninguém trabalha com TFS. RTC, SVN, alguém? Não, né? Beleza. Então a maioria trabalha com Git. E quem comita direto na master aqui, levanta a mão. Só 3? Duvido, cara. Mentira isso aí. Os caras têm vergonha. Quando tá aqui, os caras têm vergonha. Então assim, pessoal, uma dica que a gente dá aqui quando a gente trabalha com microserviços, e não só com microserviços, tá? No desenvolvimento geral, assim, não commit na master. Eu vou puxar um pouco esse tema de Git aqui, de branches, porque está totalmente atrelado ao nosso fluxo de DevOps, tá? Então, assim, quem já ouviu falar do Git Flow? Beleza, bastante gente. Então, vou passar de slide, todo mundo conhece. Não, mentira. Cara, o Git Flow é um dos tipos de workflow que a gente pode trabalhar com Git, tá? Então, a gente tem o Centralized, que é o Trunk-Based Development, tem o Feature Branch Development, e aqui dentro a gente costuma utilizar o Git Workflow. Não vou falar que todos os projetos usam, porque eu nunca trabalhei em todos os projetos aqui, mas assim, os que eu participei, a gente costuma utilizar o Git Flow, tá? O Git Flow, ele é composto de algumas branches padrão aqui. Então, não sei se está dando muito bem para ler. A gente tem a Master, Hotfix, Release, Develop e Feature, tá bom? E funciona basicamente no sistema de promoção, né? Então, a gente tem a nossa menor unidade ali de desenvolvimento, a nossa menor branch, que é a branch de Feature. Então, assim, você está desenvolvendo seu microserviço lá, com uma funcionalidade nova, ou está começando o seu microserviço do zero. Você vai criar essa branch feature em cima da sua branch de desenvolvimento, que está lá aqui em cima, tá? A gente tem a branch de desenvolvimento que é compartilhada pelo time de desenvolvimento como um todo. Então, todas as branches de features vão estar abaixo dessa branch de desenvolvimento. Então, bem provável, se você tiver lá um time com 6, 7, 8 desenvolvedores, você vai ter várias branches de features aí embaixo, tá? E assim que seus desenvolvedores forem trabalhando nessas features, eles vão comitando e vão promovendo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, para a branch de cima, que é a branch de desenvolvimento. Como eu falei agora, é a branch que é compartilhada com todo mundo do time de desenvolvimento, tá? Em cima do desenvolvimento, a gente tem essa branch de release, que tem algumas pessoas e alguns times de desenvolvimento que nem utilizam direto a master, mas se utilizar é uma branch intermediária entre a master e é uma pré-master, tá bom? Então, terminamos vários desenvolvimentos, várias features, e a gente vai fazer uma promoção dessas features para essa branch de release. E a gente pode ver aqui que a gente tem aqui alguns caminhos, né? Então, a gente pode ver que depois da branch de release, a gente vem direto para master. Master é a nossa produção, tá? Então, é a partir daí que a gente vai gerar os nossos builds, rodar nossos testes unitários e vamos gerar o artefato que vai rodar nos nossos ambientes, tá?
E a gente tem essa outra branch aqui, que é a laranjinha, que a gente usa bastante. A gente corrige bastante coisa, faz bastante hotfix. E é a partir da master que a gente gera essa branch de hotfix para fazer algum fix, corrigir algum bug. Então a gente trabalha nessa branch, gera hotfix e comita de volta, comita no hotfix e promove esse hotfix para branch master, tá bom? Vamos lá. Aqui tem alguns comandos do Gitflow. O Gitflow ele não vem nativamente com o Git, tá? Se você instalar o Git na sua máquina lá e tentar rodar esses comandos no seu Git Bash, não vai funcionar. Você tem que baixar uma biblioteca à parte do Git. Então procure lá no Google Gitflow, vai ser bem fácil de achar, vocês vão baixar. E aqui tem alguns comandos, eu também não vou entrar em muitos detalhes como funcionam cada um, depois você der uma pesquisada no Gitflow. Então, o Gitflow a gente pode trabalhar tanto manualmente, tá? Você pode criar suas branches manualmente, mas usando esses comandos também facilita bastante, tá? Então, vamos falar um pouquinho de pull request. O pull request, ela é a forma como a gente promove justamente... Vou dar uma... tá aqui, pô. Tá aqui. Esses caminhos que eles fazem das branches de, vamos dizer assim, de nível menor para as branches de nível maior, as branches mais importantes, é através do pull request que a gente faz essa promoção, tá bom? O que é o pull request? O pull request é uma ferramenta que a gente tem. Aqui dentro a gente trabalha com Bitbucket, com GitHub. Então, através dessas ferramentas que a gente... Alguém aqui não conhece Bitbucket, GitHub? Não conhece. O GitHub, Bitbucket são ferramentas web que funcionam em cima do Git. Então, são repositórios de código na web. Então, esses pull requests são gerados através dessas ferramentas, tá bom? Então, desenvolveu sua feature lá, tá pronta, tá bacana, acha que tem que entregar? Acha. Cria um pull request lá. Lá, quando você está criando seu pull request, você vai colocar alguns revisores para revisar aquele código que você acabou de fazer. E assim, o revisor, ao mesmo tempo que aquele cara que vai olhar se você fez alguma coisa errada, ou se está bacana, os revisores vão compartilhar tudo aquilo que você desenvolveu. Então, eles também vão estar por dentro do que aconteceu lá. Então, também é uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento, tá bom? Porque a gente também, dentro do nosso time, a gente é time multidisciplinar e tudo mais, a gente não pode criar assim, a gente não pode isolar conhecimento com pessoas. O time, como o Caio falou anteriormente na parte de desenvolvimento, tem um time do microserviço, então todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo naquele contexto. Então é bacana mais de uma pessoa saber o que foi desenvolvido. Então a gente vai fazer críticas, a gente vai fazer elogios, a gente vai compartilhar conhecimento nessa parte. E a partir daí, normalmente são mais de um revisores, né? Normalmente 2 revisores vão lá, vão aprovar seu código e vão fazer essa promoção para branch de desenvolvimento, para branch de release e branch da massa. Tá bom? Vamos lá. E o porquê de tudo isso, né? Porra, não é muito mais fácil comitar direto na master? Né? Pô, você vai lá, clona a master na sua máquina, desenvolve e sai comitando lá, é muito mais simples. Você vai ficar rodando comando lá no Git Bash, ficar criando branch, dando nome para branch, comita direto na massa. É mais fácil, mas assim. A gente usa o Gitflow principalmente porque dá muita visibilidade para as features que estão sendo introduzidas no nosso sistema. No nosso caso, a gente está trabalhando com vários microserviços, então a gente tem visibilidade do que está sendo, a funcionalidade que está sendo introduzida naquele microserviço que a gente está fazendo. Tá bom? Com os pull requests, a gente tem uma boa visibilidade e compartilhamento de código, a gente tem code review muito melhor, muito mais bem feito. A gente tem um histórico muito mais limpo, que está meio atrelado ao primeiro ponto que eu falei. E é muito mais fácil de você reverter um único ponto de alteração, que é o seu pull request. Você fez vários commits nessa branch de feature. Você fez um pull request. Putz, deu merda nesse pull request, alguma coisa que a gente fez aqui não deveria estar aqui. Cara, vamos reverter. É muito mais fácil você fazer um revert de um pull request do que você fazer quando você trabalha com trunk basic, você não sabe onde começou aquela funcionalidade, entendeu? Então você vai ter que sair do commit por commit e falar, putz, será que foi aqui? Daí você vai reverter, daí você vai ver que ficou lá. Cara, é muito melhor usar o Gitflow, tá bom? Agora entra a parte que, assim, vou ser bem sincero para vocês, eu não sou especialista, como eu também não sou especialista em Git e Gitflow, mas eu estou na Concrete aqui há 1 ano, 2 meses,
E a Concrete, como o Caio já falou anteriormente, a gente tem um capítulo de DevOps aqui. São os caras muito fodas aqui, eu aprendi muito com eles, tá bom? Então eu vou tentar passar um pouco aqui o que eu aprendi ao longo desse período que eu trabalhei com eles. E vou tentar transparecer, como a gente falou, nós somos times multidisciplinares. Então, ao mesmo tempo que a gente vai, com certeza, a gente tem especialistas. Eu sou especialista em .NET, tem o Francisco que é de Java, o Caio que é de Java, mas a gente tem o pessoal que é especialista em DevOps, especialista em front-end, especialista em iOS, Android e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a gente compartilha todos esses conhecimentos entre a gente. Ninguém vive naquela casinha lá. Então, eu aprendi algumas coisas, eu vou tentar transparecer aqui e explicar para vocês algumas coisas. Tem aqui uns 4, 5 caras de DevOps, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir, tá bom? O que é DevOps, né? Cara, assim, todo mundo aqui já ouviu falar de DevOps? Acho que já, né? Por mais que não saibam o que é, já ouviu falar que é uma palavra que tá rolando no mercado aí, todo mundo tá curtindo, todo mundo acha que é DevOps também. Não, trabalhei com DevOps e tal, não sei o quê. E assim, o DevOps, como o Caio falou na apresentação de desenvolvimento, é cultura, tá bom? É cultura, isso tem que estar dentro do time. E não é só, a gente tem aqui dentro times multidisciplinares, então a gente tem as squads para cada projeto e tudo mais. A gente tem especialistas em DevOps, só que o time todo tem que estar integrado, ele tem que estar com o DevOps, tem que estar rodando na veia do time mesmo, porque senão não vai funcionar. Ainda mais trabalhando com microserviços, que a gente viu lá os outros fatores, tem que deployar, buildar e pôr para rodar. Se não tiver DevOps fluindo como cultura dentro do nosso time, não vai funcionar. Então aqui eu coloquei um fluxo bem básico, tá? Do que seria DevOps. Cara, é um ciclo contínuo e assim, não termina. Por isso que a gente teve aquela imagem lá, não sei se vocês viram, com um monte de ferramentas e aquela imagem de infinito. Assim, não termina mesmo, tá bom? A gente vai estar sempre trabalhando. Por quê? A gente tem a parte de build. O que está na parte de build? Cara, vem desde a parte de desenvolvimento, então, codando lá seu microserviço, codando os testes unitários do seu microserviço, codando os testes integrados do seu microserviço, codando tudo. A gente vai codar tudo. Beleza? Aí a gente tem o step de teste. Então a gente vai executar esses testes que a gente acabou de codar na parte de desenvolvimento, na parte de build. Então a gente buildou, geramos artefatos, rodamos os testes, o teste passou, tá tudo bacana, a gente entrega. Entregar para quem? Para os clientes, para os consumidores do nosso microserviço. Tá bom? E aí, acabou? Não acabou. A gente tem a parte de monitoria, que é uma parte muito importante que os meninos vão falar mais para frente. Então, cara, o microserviço está no ar, tem cliente consumindo, tem, cara, N clientes, pode ser um app, pode ser um site, pode ser um desktop, qualquer coisa. Vai estar consumindo. Como a gente sabe que vai estar dando alguma coisa errada nesse microserviço? Fazendo monitoria. Então a gente vai monitorar, vai ver, de repente, alguns gaps, algumas oportunidades de melhoria, algum bug que está acontecendo. Monitoramos. Achamos, de repente, temos que desenvolver uma funcionalidade nova. Temos que corrigir algum bug, fazer um hotfix, a gente planeja. E a partir daí o que acontece? Volta tudo de novo. Então, assim, é um ciclo que não acaba, tá, pessoal? De verdade. Acho que também todo mundo já ouviu falar bastante de CI e CD. E assim, eu vou ser bem sincero, eu não sabia nem que é CI e CD e tem o outro CD, né? Tem 2 CDs, que é o Continuous Delivery e o Continuous Deployment. E eu achei interessante colocar essa parte aqui para explicar para vocês mais ou menos o que cada cara desse é. Porque a gente ouve muito junto as palavras, né? CI e CD, CI e CD. Parece que é uma coisa só, mas não é uma coisa só. Tá bom? Então o que é o CI? Vamos lá. O CI é o build. Então, buildamos, rodamos os testes unitários, fizemos o deploy para stage, pode ser qualquer ambiente que você está deployando, e rodamos os testes de aceitação. Beleza? Isso é CI. O que é Continuous Delivery? Que é um dos CDs. Buildar, são exatamente os mesmos 4 steps anteriores, porém a gente tem o deploy da produção, que é o deploy manual. Tá bom? Então alguém vai lá, vai copiar os artefatos que foi gerado, vai copiar no FTP, vai fazer alguma coisa manualmente. Nem que seja clicar no botão, sei lá. Tá bom? E a gente tem o Continuous Deployment, que são exatamente os mesmos 4 steps anteriores do Continuous Integration, porém o deploy da produção é um deploy automático. Tá bom? Então a gente vai rodar essa pipeline inteira,
Ocorreu tudo bem nessa fase de teste de aceitação? Correu, funcionou bacana, passou todos os critérios, vamos deployar em produção, automaticamente. Beleza? E aqui, a gente tem algumas ferramentas que a gente utilizou, a gente utiliza no dia a dia, a gente utilizou para fazer esse microserviço que a gente vai mostrar hoje para vocês, tá? Que é o Jenkins, o Docker, o Kubernetes, ou Kubernetes, né, portuguesando, o AWS, o GitHub, e assim, não tem um logo específico, mas essa ostra com os containers dentro aqui, representa aí o GitHub, ou o Docker Hub, ou qualquer outro registro de imagens que vocês forem trabalhar, tá bom? Então assim, o Jenkins é uma ferramenta de CI/CD, tá bom? É uma ferramenta open source, você pode instalar N plugins lá e, cara, é uma ferramenta louca, assim. O Docker é uma ferramenta de virtualização de sistema operacional baseada em containers, tá? Cara, eu acho que é a principal ferramenta hoje para quem trabalha com microserviços containerizados, tá bom? A gente tem o Kubernetes, que é o cara que orquestra esses microserviços. O Murilo vai falar mais pra frente disso, então também não vou me adentrar em explicar muito o que é o Kubernetes. A gente tem o AWS, que é a nossa plataforma de nuvem, acho que todo mundo conhece bastante. O GitHub, que é o nosso repositório de código. E o Docker Hub. O Docker Hub ou o Kubernetes, você pode criar um registro lá dentro, que é um registro de imagens, é um repositório de imagens, é onde a gente vai guardar essas imagens lá dentro para depois ser disponibilizadas no Kubernetes, tá bom? Então aqui tem um fluxo, tá bem resumido, tá? Assim, envolve algumas outras coisas como notificação e tudo mais. Então assim, a gente tem um requisito de mudança ou uma feature nova que a gente quer desenvolver. Desenvolvemos, codamos, comitamos, vai para o repositório de código. Do repositório, o Jenkins entra e faz toda aquela parte que eu expliquei de CI/CD para vocês. Então, builda, testa e gera os artefatos. Geramos binários, a gente containeriza. Aqui nesse step de containerização é gerada a imagem. Assim, a gente vai ter uma imagem base. E a partir dessa imagem base, a gente vai meio que fazer um merge do binário que foi gerado, do que a gente quer realmente deployar no ambiente, como imagem base, tá bom? A gente roda os testes unitários, os testes, qualquer tipo de teste que a gente quiser rodar. Ocorreu tudo bem, a gente versiona essa imagem, tá bom? Sobe para o registry, e do registry a gente deploya no Kubernetes. E o Kubernetes é responsável por fazer toda a orquestração desses containers. Então, no Kubernetes a gente pode fazer, configurar a parte de scale, a gente pode, a parte de imagem de porta que vai estar configurada no seu Docker Compose e tudo mais. Então é bem importante frisar aqui que nessa parte de orquestração de containers, a gente também tem aquele fator da descartabilidade. Então, quando a gente faz scale in, scale out, assim, um container vai estar de pé hoje, amanhã pode ter. E amanhã ele pode não estar mais, entendeu? Então a gente pode ter 1, 2, 3, 4 instâncias dessa imagem, que são os containers rodando, e amanhã pode ter uma. Então é muito importante a gente estar atento e não persistir nada em controle, em file system, porque esse container pode morrer amanhã. E se ele morrer amanhã, tudo que você persistir no file system vai morrer junto. Beleza? E aqui na parte de administração de containers também a gente tem a parte de health check. Então, cara, o Kubernetes é uma ferramenta bem bacana. Quem nunca ouviu falar, vai atrás, mas o Murilo vai mostrar depois no excelente como é que ele funciona, vai mostrar mais ou menos a telinha dele como é que é. Beleza? Depois de tudo isso, cara, vai estar disponibilizado e vai estar funcionando. Parece que é simples, né? Vai estar funcionando mais ou menos como ela fez assim. Cara, e isso é um dos pontos que eu achei bem interessante que eu aprendi esses dias durante o projeto que eu estou hoje, que é a promoção de imagem. Então acho que a gente já, em outros projetos, algum tempo atrás, a gente estava acostumado assim, em fazer commits nas branches e assim, toda vez que você queria disponibilizar em desenvolvimento, em homologação, em produção, em qualquer ambiente que você tiver, você rodava aquele build daqueles artefatos, daquela branch lá e tal, gerava os artefatos e publicava no ambiente. Quando a gente trabalha com containers, não é bem assim.
Então assim, quando a imagem vai ser gerada a partir da master, aquela imagem que foi gerada, ela vai ser disponibilizada no nosso ambiente de desenvolvimento, tudo bem? Cara, a gente vai rodar toda aquela bateria de testes, teste de aceitação, teste unitário, teste integrado, então tudo ok. Cara, a gente promove aquela mesma imagem para o ambiente de homologação, para o ambiente que você tiver. Dando tudo ok de novo, a gente promove essa imagem de novo para a produção. Então assim, isso está totalmente atrelado àquele ponto que o Caio mostrou dos bebezinhos, né? Os ambientes, eles têm que ser similares, tá? Então assim, o Docker ele garante isso pra gente, porque ele isola. Você vai estar rodando, quando você estiver desenvolvendo esse serviço, você vai estar rodando o Docker na sua máquina. Então você vai estar rodando o ambiente de produção na sua máquina. Então é por isso que a gente usa o Docker. Quantas vezes a gente já viu aquele selo de garantia, Works on a Machine, né? Pá! E aí, subiu produção, quebrou. Pô, mas a minha máquina estava funcionando, o que aconteceu? Pô, aconteceu que a sua máquina é o Windows, lá a produção é ali, não quiser outro sistema operacional, de alguma... Entendeu? É isso que a gente ganha com o Docker, a gente containeriza tudo, então nosso ambiente está totalmente isolado, a gente vai ter uma réplica idêntica ao ambiente produtivo. Beleza? Cara, mas se são réplicas idênticas, né, ou similares, eles deveriam funcionar do mesmo jeito. Sim, eles vão funcionar do mesmo jeito, porém, eles têm às vezes comportamentos que vão diferir um pouco. Por exemplo, vamos supor que a gente está desenvolvendo um microserviço de pagamento. No ambiente de desenvolvimento, no ambiente de homologação, você não vai estar consumindo um gateway de pagamento em produção, né? Provavelmente você vai estar usando um gateway de pagamento, um sandbox, ou um mock desse gateway de pagamento. Então assim, esse cara, o Configuration Service, ele vai ser o cara responsável por ajudar a gente nesse ponto. Então o que é o Configuration Service? Ele pode ser um microserviço, tá? Então, o seu microserviço está lá. Pode ser um outro microserviço que vai ajudar a conhecer o outro microserviço que você acabou de desenvolver. Pode ser um arquivo de texto. Pode ser quem trabalha com Java, acho que trabalha bastante com YAML. Quem trabalha com .NET, a gente conhece aquele app.sets.json. Então, cara, pode ser qualquer coisa que vai definir uma configuração para aquele ambiente. Lógico, qualquer coisa que seu microserviço entenda, né? Você não vai colocar lá, sei lá. Então, assim, a gente tem aqui um exemplo. Aqui um ambiente de staging, um ambiente de produção. E a gente tem duas configurações diferentes, então, querendo ou não, vai se comportar de uma maneira diferente. Então, o Configuration Service, cara, ele é um dos caras mais importantes para a gente trabalhar com microserviço. Então, vamos se atentar bastante a ele é bem importante para a gente isolar comportamentos entre os ambientes. Bacana? Agora eu vou chamar meu amigo Macho Paula para explicar um pouco para a gente como a gente vai testar esses microserviços. Boa noite novamente, pessoal. Então, quem já trabalhou aqui com monolítico? Bom, um pouco de gente, né? Quem já trabalhou com... acho que a pergunta foi feita, mas eu olhei de perto. Quem trabalhou já com microserviços? Bom, número menor de pessoas. Quando você trabalha com monolítico, você tem um único aplicativo para manter. Isso já dá um bom trabalho. Agora imagine que, nesse nosso aplicativo de e-commerce, cada granularidade, como os meus colegas explicaram anteriormente, cada limite de contexto, cada mapeamento vai se tornar um serviço, porque cada um tem que ser independente. Então imagine que, se trabalhar com um aplicativo já é trabalhoso, imagine que você está trabalhando com 50 aplicativos ao mesmo tempo. Quem já trabalhou aqui com 50 aplicativos ao mesmo tempo? Fica um pouco difícil de imaginar isso, né? Então, como você vai garantir que a alteração que você fez lá na sua funcionalidade de frete não quebrou uma comunicação que ela tinha com a funcionalidade, por exemplo, de entrega ou de checkout? Então, testar manualmente tudo isso fica muito complexo. Já é complexo quando você tem um monolito que você bota diversas pessoas para testar. Imagina num cenário que cada ponto de funcionalidade pode ser um microserviço, no caso da alta granularidade, né? Então, hoje eu vou falar aqui para vocês como a gente garante essa questão da cultura de qualidade. Porque o teste não é só testar porque é uma burocracia, porque alguém falou, porque eu quero garantir, é uma questão de cultura. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem já começando aqui para vocês de quem é a responsabilidade da qualidade do teu aplicativo, do teu sistema. De quem é a responsabilidade de testar também? De todo. O cara já respondeu aqui, vou dar spoiler.
né? Então, como normalmente acontece, é que a gente tem esse padrão, que é o padrão do sorvete. Então, você tem o topo do sorvete, que é uma grande quantidade de testes manuais, você tem as pessoas testando, desenvolvedores testando, alguns lugares têm pessoas específicas para isso, outros lugares são o cliente testando, e isso ele não é muito eficiente, porque além de você ter um custo muito alto, é um processo muito demorado, e também acontece que você não é capaz de reproduzir com os mesmos fatores. Então, em determinado dia você encontrou um bug, então se a pessoa estiver com, sei lá, chateada, esqueceu, está com preguiça, ela não vai testar aquele mesmo processo daquela mesma forma, aquele bug pode ser simplesmente esquecido e passar para a produção. Depois disso você tem alguns testes de tela, testes de integração e testes uma menor quantidade de testes unitários. Mas o padrão correto, digamos assim, o padrão que seria de melhor usabilidade é o padrão da pirâmide. Então, no topo da pirâmide, você tem testes automatizados que são mais lentos e são mais custosos, mas eles dão uma melhor visão do negócio. Então, quando você pega um teste de aceitação, por exemplo, feito com SpecFlow ou feito com Cucumber, esse teste de aceitação, ele vai ter um texto, esse texto é escrito em português, em inglês, na linguagem do usuário, na linguagem do negócio, e esse texto ele vai te dizer exatamente ali qual funcionalidade ele está funcionando e por quê. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um teste mais lento de se executar, é um teste mais caro, você não consegue abranger todo um conjunto de assertividade do código, como, por exemplo, na base da pirâmide você tem testes unitários. Na base da pirâmide a gente tem testes muito rápidos, testes muito baratos, e ele tem uma assertividade muito grande. Então você consegue identificar até mesmo qual linha do código aconteceu aquele bug. Só que o problema é que, como é um teste de código, só pessoas que entendem daquele framework, que entendem daquela linguagem, vão conseguir entender aquele teste. Enquanto o teste que você faz um teste de aceitação ou um teste de UI, ele é mais fácil para uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim, ou uma pessoa realmente de negócio, uma pessoa que não é técnica, entender aquele teste. Inclusive, num dos clientes que a gente trabalhou, a gente tinha uma integração lá no Jenkins, lá na questão da integração contínua, que durante aquele processo que o Guilherme acabou de explicar, de build, release e deploy, a gente gerava um relatório, e esse relatório dizia exatamente quais funcionalidades aquele conjunto de código estava cobrindo e aonde ele estaria falhando. Então, uma pessoa de negócio poderia ter uma cobertura e identificar o seguinte: essa regra de negócio aqui, o meu teste passou com sucesso, mas essa regra aqui, ele já quebrou. Então, você poderia tomar uma ação corretiva em cima disso. Ok? Então, continuando aqui, eu vou explicar para vocês algumas das técnicas que a gente utilizou que a gente utiliza normalmente nos nossos conjuntos de clientes, mas que nesse exemplo de e-commerce a gente decidiu falar. Cada item desses aqui são itens muito complexos, então a gente está fazendo tipo um resumo. Acho que cada um desses itens aqui daria uma talk por si só. Bom, então, o teste de aqui eu estou falando muito de teste de serviço, tá? A questão de testes unitários, lá do desenvolvimento, eu já estou imaginando que vocês já fizeram isso, então eu não preciso nem falar sobre isso. Agora, a questão do teste de serviço, que é o quê? Como você vai testar aquele seu microserviço e como você vai testar a integração do seu microserviço com outros microserviços, independente de você que fez ele ou se foi outro parceiro externo que fez ele. Então, nessa questão do teste de contrato, esse teste é bastante interessante porque nesse contexto do nosso e-commerce, a gente tem uma questão de uma venda e nessa venda você vai ter que calcular quanto é que é o frete. Então você está lá no seu site de e-commerce, você escolhe um produto, por exemplo, escolhe um mouse Microsoft. E esse mouse Microsoft, ele vai ter um preço de frete, se for aqui para São Paulo, ele vai ter um preço de frete se for para Fortaleza do Jovim. Então, para a gente poder calcular esse preço de frete, a gente vai precisar do CEP, do determinado cliente. Só que essa aplicação, ela é embarcada no celular. Então, como recurso da nossa API de e-commerce, a gente definiu que ele vai pegar a geolocalização do celular. Então, para isso, a gente vai precisar da API do Google, vai precisar se comunicar com os Correios e passando o peso do determinado produto, e o Correios vai retornar a informação de quanto é o frete daqui até Fortaleza ou daqui até São Paulo. Para a gente comunicar com essa API do Google, como eu posso garantir que se o Google mudou um determinado tipo de string para int, ou mudou o nome lá de latitude para solat, como
posso garantir que meu microserviço não vai quebrar? E mais, se ele quebrar, como eu vou ter certeza que não foi uma alteração que eu fiz ou foi uma alteração externa? Alguém tem uma ideia aqui? Bom, estou vendo que vocês não estão bebendo o suficiente, eu estou com muita fome. Mas fica à vontade aí. Bom, para poder garantir isso, a gente tem a questão do teste de contrato. Como é que funciona o teste de contrato? A gente cria um conjunto de testes. Esses testes, eles vão bater na API externa e vão garantir que aquele contrato, aquela interface pública, está funcionando. Tanto ele vai servir, nesse meu exemplo aqui do e-commerce, para bater na API dos Correios, quanto na API do Google. Se em algum momento o estagiário lá dos Correios alterar a interface pública do microserviço dos Correios, o nosso teste vai detectar isso, ele vai identificar aquela falha, e então você vai saber o quê? Não foi uma alteração que eu fiz no meu código que quebrou a minha conexão com os Correios. Foi o próprio Correios que quebrou, e aí você pode tomar alguma solução, ou você implementa esse microserviço de alguma forma, ou você pode encontrar um outro provedor. Além dessa questão do teste de API, a gente tem essa questão do teste dublê. O teste dublê é bem interessante porque ele te isola do mundo externo. Ainda voltando nesse exemplo do cálculo do frete, como que eu posso garantir que na máquina do desenvolvedor ele vai ter acesso à API do governo? Digamos que em determinado dia a internet está muito ruim, ou a internet caiu, naquele momento o desenvolvedor ficaria bloqueado. Mas com o teste dublê ele já não fica. O teste dublê, que no caso a gente utiliza o YMock, ele serve tanto a versão de implementação de YMock para .NET quanto o YMock para Java, ele define um contrato de response e de request. Então, lá na sua API dos Correios, você vai passar o CEP e o peso do seu produto e ele vai te responder lá no response contra o valor do frete. Ok? Então, você vai produzir um código de teste utilizando esse framework, o YMock, que você vai dizer o seguinte: quando o meu request for, por exemplo, 1 quilo vindo de São Paulo para Fortaleza, responda R$10. Então, toda vez que seu teste automatizado bater no teste dublê, ele vai te retornar essa informação. No caso do YMock, ele é bem interessante, por quê? Porque você pode deixar ele acionado com o API externa, e ele faz uma conexão e já grava para você o request response que você só altera, você não precisaria ficar tendo que editar tudo aquilo na mão. Mas é o que gosta, tá? E outro tipo de teste também, que é um teste até mais fácil de simplificar, é a questão do ambiente duplicado. Você cria o seu conjunto de testes de aceitação, ou seus testes unitários, e manda ele rodar num ambiente que é uma cópia do ambiente que está em produção. Ok? Aqui, bom, não sei se já perguntaram antes aqui, mas perguntaram quem testa, mas quem faz TDD aqui? Teste depois de desenvolvimento? Bom, só o meu colega ali. Começou logo? É Juliano. Pronto, só o colega ali que faz. Então, o TDD é uma técnica que vai servir tanto para você fazer testes unitários, quanto para testes de serviço. E é uma técnica que, apesar de ser muito importante, e isso aqui dá uma talk sozinha, inclusive a gente tem talk sobre isso, ela é muito importante para você poder guiar o seu código e para poder guiar o design do seu código. E também o principal, depois que você termina o seu código fazendo o teste antes, ele já está pronto. Não tem aquela história de, terminei meu código, agora eu vou fazer as classes de teste. Você terminou tudo ali, você manda rodar seus testes e você já pode fazer aquele processo de git flow que o Guilherme explicou anteriormente. Além do TDD, a gente também tem o BDD, que o BDD é, digamos assim, um complemento do TDD. E quando o TDD está mais vinculado a testes unitários, testes de serviço, está mais vinculado a código, o BDD está bem vinculado ao negócio. Ele serve para você definir a implementação do seu código via o comportamento dele. Então, você vai criar gherkins, você vai utilizar o TestFlow, você vai utilizar o Cucumber, você vai utilizar todas as ferramentas que você vai escrever um texto, e esse texto ele vai servir de documentação para a equipe de negócios entender como o software funciona. Então, com o BDD, você não precisa escrever nenhum tipo de documentação para o usuário. O próprio Gherkin pode servir de documentação para o usuário. Ok? Bom, agora vamos falar de um assunto um pouco polêmico: testes em produção.
Bom, até agora a gente frisou que a cultura de qualidade é algo muito importante. Mas quem aqui já não fez testes em produção? Quem aqui já não pegou, fez aquele sistema de cadastro, e aí foi testar, botou o deploy no ar, e aí incluiu vários usuários de teste número 1, número 2, número 3, sujou a base de dados. Bom, quem só faz teste em produção? Bom, então isso é uma coisa que não é muito recomendada. Porém, existem cenários que o teste em produção ele é muito mais adequado e é a única forma de você ter algumas respostas do que um teste feito no seu ambiente de desenvolvimento, no seu ambiente de stage, no seu ambiente de homologação. E agora eu vou dar algumas introduções, alguns testes sobre isso. Existem N tipos de testes de produção. Aqui eu estou falando de 3 mais simples, mais comuns, até mesmo porque isso aqui dá um assunto para várias talks e várias conversas, né, sobre isso. Então, hoje o teste de produção mais simples de se fazer é a questão do teste de versão de API. Então, a gente tem o nosso cenário aqui, que é um e-commerce, a gente tem muita granularidade, então cada pequena funcionalidade vai se tornar um microserviço. Então, nesse caso, eu suponho que a gente tenha uns 50 microserviços. Como você vai garantir que a tua API de catálogo está conversando com a tua API, por exemplo, de serviços? Lá no teu catálogo, tu vai mostrar um produto, aquele produto, além de ser vendido, você tem serviços atrelados a ele. A gente sabe que quando a gente vai a qualquer e-commerce, você tem isso. Então, por exemplo, um serviço muito comum, você compra um móvel e você tem lá atrelado o serviço de montagem do móvel. Como você vai garantir que uma alteração que você fez, e essa alteração pode, por exemplo, inclusive mudar o contrato dessa API, vai manter o teu sistema ainda funcionando? Então, esse tipo de teste, ele serve para te corrigir isso. Um fluxo bem comum para ele seria o seguinte: você passou por toda aquela questão de build, release e run, que a gente já citou anteriormente. Depois que a gente passou por esse fluxo, a nossa release está versionada, está bonitinha, está dentro de do container, está toda preparada para entrar em execução. Então, naquele momento, se eu colocar ela em execução e ela estiver quebrando o meu contrato, e ela estiver de alguma forma divergente com o que está acontecendo, eu vou ter um site fora do ar, ou vou ter uma pequena parte dele fora do ar. Imagina a gente ter a API de pagamento fora do ar. Um minuto que seja, é um minuto deixando de ganhar dinheiro, e a gente sabe que o objetivo disso que a gente faz é ganhar dinheiro. Então, como a gente pode verificar isso? Então, essa questão de checar a versão da API correta, como seria? Através de um processo automatizado, que foi explicado lá pelo Guilherme, de continuous deployment, que os DevOps podem até dar uma dica de como implementar isso melhor. O nosso sistema, ele vai, sem a ajuda de nenhum desenvolvedor, sem a necessidade de nenhum desenvolvedor, baixar aquela versão do container, da release, baixar aquela versão da release, criar uma cópia do ambiente que está em produção. Ele vai injetar o nosso microserviço que vai ser atualizado. Quando ele injetar esse microserviço, se houver algum erro na instalação desse microserviço, automaticamente ele já dá um rollback daquele processo, descartando aquela versão de todo aquele container. Agora, se deu certo, o que ele vai fazer? Ele vai rodar os processos administrativos. Digamos que você fez uma alteração na tabela de cliente. Você tinha lá nome do cliente, e-mail do cliente, e agora você colocou um atributo como, por exemplo, idade do cliente. Como você faria para poder que esse campo idade rodasse, estivesse presente lá no banco? Então, a partir dessa questão automática de processos administrativos, você vai criar um componente chamado Migrations, que ele tem tanto para a versão .NET, Java, Python, Ruby, várias linguagens têm um framework que te resolve isso. Então, você vai criar um código escrito na sua linguagem que te diz como você vai evoluir o seu banco da versão atual para a versão mais 1 e como você vai voltar da versão oposta, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai instalar lá o seu microserviço, já deu certo, vai rodar esse processo administrativo de migração. Se tudo ocorrer conforme esperado, aquela versão lá, além do processo de migração, ele tem outros processos, todos implicando só um. Aquela versão lá do container, com todos aqueles microserviços, que ele vai rodar também testes instrumentalizados para poder verificar se eles estão todos conversando corretamente entre si, ela vai ser promovida, mais uma vez, lembrando o que a gente falou do Build, Release, Run, desse sistema automatizado, vai ser promovida com uma versão corrente,
e a versão anterior vai ser descartada. Então, em menos de, sei lá, de 1 milissegundo, o seu aplicativo da versão 1 foi para a versão 2 e ninguém ficou fora do ar. Então, na próxima requisição, você já vai estar batendo nessa nova versão atualizada com a versão do bug ou atualizada com a nova versão da sua funcionalidade no ar.